Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. A CUT promove uma série de atividades em Brasília na próxima semana. A abertura será no dia 21 pela manhã, com um seminário sobre a CUT e o Conselho Curador do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Também no dia 21 e no dia 22 será realizado o Seminário Internacional sobre Reforma Tributária. No dia 23 haverá uma ocupação pacífica no Congresso Nacional, onde a CUT entregará aos parlamentares a pauta de reivindicações prioritárias da classe trabalhadora. Dias 24 e 25, reunião da direção executiva da CUT. As atividades ocorrerão no Hotel Nacional e o Jornal da CUT vai acompanhar de perto todos os eventos. A reforma tributária será uma das prioridades de nossa central em 2011. Quem afirma é o presidente da CUT, Arthur Henrique. A CUT coloca o tema da reforma tributária como um dos temas prioritários para discussão este ano. Tanto que nós vamos realizar já no próximo dia 21 e 22 de março um seminário internacional envolvendo o tema da reforma tributária, onde nós queremos discutir a estrutura tributária brasileira. Hoje nós temos no Brasil uma estrutura tributária que é altamente prejudicial à maioria da classe trabalhadora, aos mais pobres, àqueles que ganham menos, porque a carga tributária é maior para quem ganha menos do que para quem ganha mais. Quer dizer, você tem um imposto no Brasil que é um imposto regressivo, ao invés de ser um imposto progressivo. Quem ganha menos, quem ganha mais, paga mais. Essa é a defesa da CUT em relação a esse tema. Segundo, nós precisamos discutir com muita seriedade no Brasil que a estrutura tributária brasileira não pode continuar sendo uma taxação sobre o consumo, da forma como é hoje. Grande parte da carga tributária está vinculada ao consumo das pessoas. Então, um pobre paga proporcionalmente mais do que uma pessoa que tem muita propriedade, que é rico, tem muito patrimônio ou que tem uma renda muito elevada. Ele paga na hora de comprar o produto, portanto, na hora que você está comprando o produto, proporcionalmente à renda dos mais pobres, a carga é muito maior do que aquela carga tributária cobrada de quem ganha mais, de quem tem uma renda maior. O Brasil tem dois grandes entraves ao seu crescimento econômico e seu desenvolvimento. Um deles é a conhecida má distribuição de renda. E outra, menos conhecida e menos debatida, é a má distribuição tributária. No Brasil, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, elas pagam, em média, 49% do que ganham em tributos. Já quem ganha acima de 30 salários mínimos paga, em média, 26% em tributos. Essa é a grande injustiça tributária existente no país. E isso precisaria ser eliminado, porque ao você tributar menos, quem ganha menos, você faz com que várias camadas da população possam consumir mais e, consequentemente, contribuir para o crescimento do próprio país. Para o professor Amir Cair, o principal obstáculo para que se faça uma reforma tributária no Brasil está nos estados da federação. Mexer no ICMS é o grande desafio. Todo projeto de reforma tributária, toda proposta, ela envolve uma mudança profunda no ICMS, que é um imposto estadual. São os estados que recolhem o ICMS, pertencem a ele esse ICMS e dão 25% do que recolhem aos municípios. O que ocorre? A principal mudança é em cima do ICMS. E mudando o ICMS, os estados mudam a sua arrecadação. Quer dizer, um estado que ganhava 100 passa a ganhar 80, outro que ganhava 100 passa a ganhar 120. Então, os governadores ficam preocupados com essa mudança. E o ICMS é um imposto que pesa muito na arrecadação estadual, 83% em média. Então, o que os governadores fazem? Eles dizem que estão a favor da reforma tributária, mas quando o Executivo manda a proposta para o Congresso, eles chamam as suas bancadas, os governadores, e orientam para fazer emendas substitutivas para beneficiar o seu estado. Então, se você somar todo esse conjunto de emendas, etc., aquilo que era para ser simples, aquilo que era para ficar uma reforma tributária mais simplificada, mais ao entendimento dos contribuintes, acaba virando um verdadeiro Frankenstein. E aí para no Congresso. Sempre parou e não vai ser diferente dessa vez. A única maneira de romper com isso, ou a única maneira de, pelo menos, avançar nesse processo,
é ter uma pressão da sociedade. E aí as centrais sindicais têm um papel muito importante a mostrar que a principal alteração tem que ser no sentido de eliminar ou reduzir a tributação sobre a cesta básica e aumentar a tributação sobre o patrimônio e a renda, porque o Brasil cobra muito pouco sobre o patrimônio e a renda. No dia 14 de março, em São Paulo, a CUT promoveu uma reunião de balanço e definição de estratégias sobre sua participação no FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Nossa reportagem foi até lá e conversou com Quintino Severo. Nosso objetivo é dar conhecimento a vários segmentos, setores da CUT, das confederações, dos nossos ramos de atividade, especialmente aqueles que têm algum programa com recurso do FAT. Então, conhecer o FAT, acima de tudo, é fundamental para esses nossos companheiros e atuantes do movimento sindical, especialmente nesses ramos. A segunda questão, a partir de conhecer o FAT, é ver quais são as prioridades que a CUT deve apresentar enquanto programas, enquanto propostas nas reuniões do Poder FAT. Tem algumas áreas que para nós é fundamental, especialmente cada vez mais fortalecer os investimentos do FAT para gerar emprego e gerar renda. E aí, sem sombra de dúvida, o microcrédito, por exemplo, é um espaço fundamental exatamente para oferecer crédito mais barato para aquelas empresas e pequenas empresas e empreendimentos que necessitam de crédito barato. A economia solidária, por exemplo, é outro segmento fundamental que necessita de recurso e que o FAT poderá dar uma contribuição fundamental. A terceira questão é na área da agricultura familiar. O PRONAF, especialmente, é um programa que financia a agricultura familiar e que sempre tem uma grande demanda. E nós poder oferecer recursos do FAT para investir no PRONAF é fundamental. A CUT vai lançar uma cartilha sobre a Convenção 156 da OIT, que garante igualdade de oportunidades e de tratamento para homens e mulheres. Quem anuncia é Rosane Silva, da Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora. A intenção da cartilha é exatamente a gente conseguir massificar para a nossa base social o conteúdo da Convenção 156, já que a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras não conhece o conteúdo das convenções da OIT e particularmente o conteúdo desta convenção, que trata da divisão compartilhada das responsabilidades familiares entre o marido, a mulher e o Estado brasileiro. E aí, com a ratificação desta convenção, isso nos ajuda a cada vez mais lutar por políticas públicas como a creche, como restaurantes coletivos, como lavanderias coletivas e também conscientizar a sociedade brasileira, a classe trabalhadora, de que as responsabilidades familiares são responsabilidades tanto do pai como da mãe e não somente uma responsabilidade de nós mulheres, responsabilidade do cuidado das crianças, responsabilidade do cuidado da família e mesmo a responsabilidade do cuidado dos idosos, que ainda, por mais que a gente tenha avançado no Brasil, hoje a gente tem uma mulher presidenta no nosso país, mas ainda essas tarefas são exclusivamente responsabilidade de nós mulheres. Quando os homens participam, eles participam de uma forma de ajuda aos afazeres domésticos, e não como os responsáveis direto pelo cuidado da família. As mulheres terão presença marcante na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que vai se realizar em 2012. Quem fala é Carmen Foro, secretária nacional do Meio Ambiente da CUT. A Rio+20 é uma conferência sobre desenvolvimento sustentável que vai acontecer no Rio de Janeiro em junho de 2012, que após 20 anos da realização da Rio 92, vai acontecer no Brasil. A CUT já iniciou todo um debate de preparação com sua base e achamos que nós precisamos botar peso nesse evento que acontece aqui, é um evento da ONU, mas que disputa internacionalmente e nacionalmente qual o modelo de desenvolvimento que nós queremos para o nosso país. Esse debate já iniciou em vários espaços, inclusive dentro do governo. O governo deve criar uma comissão nacional que vai organizar a conferência. Iniciamos um debate com o embaixador brasileiro aqui, já no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, onde a CUT foi debatedora. E nós entendemos que o tema do desenvolvimento sustentável está em disputa no mundo, em disputa no Brasil, e a CUT vai
colocar a sua visão nesse debate. Na série Felícia ao Diese, o diretor técnico Clemente Gans Lúcio explica como são definidos os projetos de assessoria, pesquisa e estudos técnicos da entidade. Confira. Definido a partir de um planejamento que nós fazemos, consultando os sócios, a direção sindical do Diese participa, opinando sobre quais são os temas, quais são as questões que o movimento sindical precisa conhecer em função da ação sindical. A partir disso, nós desenvolvemos tanto um trabalho de pesquisa, tentando produzir os subsídios, buscar o conhecimento para aquela determinada questão, por exemplo, sobre a questão da terceirização, ou sobre a PLR, ou sobre a rotatividade do trabalho, ou sobre a inflação. Nós procuramos produzir conhecimento para subsidiar. Fazemos também um trabalho de formação sobre esses temas. Preparamos os técnicos do Diese para poderem assessorar o movimento sindical nas negociações e também fazemos um trabalho de suporte às centrais sindicais nas negociações com o governo, seja no município, seja no governo federal, visando dar elementos para que o movimento sindical negocie. Por exemplo, nós assessoramos as centrais sindicais na construção da política de valorização do salário mínimo, dando informação e ajudando o movimento sindical a elaborar propostas para a formulação dessa política que foi agora aprovada no Congresso Nacional. O Diese divulga nesta quinta-feira, dia 17, o balanço dos reajustes salariais de 2010. Nossa equipe estará presente e faremos uma matéria especial em nossa próxima edição. O Ministério do Trabalho anunciou que os empregos formais gerados no mês de fevereiro bateram um novo recorde. Foram mais de 280 mil novos postos de trabalho. A meta para 2011 é a criação de 3 milhões de empregos. A CNM-CUT informa que o número de mulheres metalúrgicas vem crescendo de forma significativa. Em Taubaté, um importante centro industrial, o aumento foi de 146% na última década. Os salários, no entanto, continuam sendo menores que os dos homens. É uma bandeira da CUT eliminar esta diferença. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.